Está iniciando. Bom, então, boa noite, pessoal. Essa segunda parte, desculpe, é a terceira parte, mas a gente vai passar uma revisão da segunda parte desse tópico, né, de riqueza, trabalho e valor, tá? Vamos tentar concluir, depois a gente continua com outra parte, tá bom? Bom, o que a gente viu até agora nas aulas, né, na primeira parte a gente discutiu a parte de produção da riqueza, e nessa segunda parte a gente estava discutindo a distribuição. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Uso e distribuição da riqueza a partir de consumo, né? E a partir do consumo, só para lembrar, né? A parte de produção produz as riquezas. A gente está vendo agora como é que essa riqueza é utilizada pela sociedade, de maneira geral, né? Então, de maneira geral, ela é dividida também em 4 partes. Para o próprio consumo das pessoas, né? Porque você está produzindo alguma coisa, ele vai ser consumida, ou teoricamente deveria ser consumida, tá? Então, o primeiro item é para o consumo das pessoas. Segundo, é o consumo social, ou seja, é um consumo que a sociedade utiliza, é a riqueza utilizada para a própria sociedade, né? Então, na parte comum, infraestrutura comum, estradas, né? Manutenção de rodovias, tá? Construção de hospitais, tudo aquilo que é público, inclusive a segurança pública também, né? Tudo aquilo que é público, você tem um gasto, um consumo que é tirado também da riqueza gerada, tá bom? Bom, parte dessa riqueza também, ele vai para o próprio meio de produção, tá? Ou na construção de novas fábricas, novas máquinas que vão produzir mais coisas, ou na construção de infraestrutura, né, para transporte, infraestrutura para a parte agrícola, né, a produção de insumos para a parte de produção agrícola, tudo isso meios de produção, não vai para consumo final, mas são meios para se gerar mais consumo, né, desculpe, mais produção. Tá? Por isso, ele também é parte do uso dessa riqueza. Tá? Essa parte da riqueza pode ser traduzida também como capital, né? Porque ele vai ser reinvestido, né, no processo produtivo. E o estoque e reserva, tá? Quando é possível estocar, ou quando é possível ter reserva. Algumas coisas não é possível reservar, né? Então, mas quando é possível, você converte isso em uma reserva estratégica para uso futuro, tá bom? Então, são principais usos, né, dessa riqueza, tá? A parte do consumo social, quer dizer, no fundo é a parte do Estado, na maioria dos países, e essa parte, na verdade, é tirada através de impostos de diversos tipos e taxas, né, de diversos tipos também, para que o Estado possa pagar pelo seu uso, né, essa riqueza para o seu uso na infraestrutura da sociedade, tá bom? Infraestrutura e manutenção, né? Bom, uma parte, portanto, retorna, né? A gente chama de ciclo, né? Que entra a partir da produção, que é o trabalho, meio de produção e conhecimento, geram a riqueza, e essa riqueza é consumida, né, tanto pelo capital, pelo Estado e pelas pessoas, né, que trabalharam no seu processo produtivo, tá bom? Então, esse é o retorno aqui na forma depende do trabalho que é realizado, né? Então, da riqueza gerada, né? Então, retorna na forma de capital, na forma de pessoas que têm condições de trabalhar, né? E o Estado que vai gerando infraestrutura necessária para, eventualmente, até melhorar a produção, tá? O ciclo não é fechado, essa parte é muito importante, tá? Porque envolve o uso, parte do meio de produção, né? A gente divide o meio de produção em 2 partes, né? Uma parte que é dependente, né, só do trabalho, né, e outra parte que depende do meio ambiente, por exemplo, né, terras, né, consumo de água, de luz, assim por diante, tá? Aliás, está aqui, né, meio de produção. Antigamente, o meio de produção era somente o meio primário, tá, que a gente considerava, a gente chama de primário aquilo que vem da natureza, basicamente, tá? Então, terra, era o principal patrimônio, era a terra, na verdade, o principal meio de produção, né? Água, matéria-prima, né?
riqueza mineral e assim por diante. Pessoal, sempre que possível, entre com o login da UFABC, tá bom? Justamente para evitar as interrupções. Então, mas à medida que a tecnologia evoluiu, os meios de produção foram migrando, né, para meios de produções independentes do meio primário. Tá? Claro que terra, né, energia não digo, mas material fóssil, minerais ainda são importantes, mas a dependência nesses elementos vai sendo cada vez menor. Tá? Hoje é muito mais importante você ter as fábricas, né, automatizadas, o uso de tecnologia para essas fábricas, quer dizer, no fundo, é a incorporação de conhecimento e trabalho na produção, na construção dos meios de produção. Tá? E no futuro, né, acredita-se que os próprios meios de produção sejam capazes de gerar seus próprios meios de produção. Tá? Ou seja, os robôs serão capazes de gerar outros robôs. Né? Então, é um processo onde a dependência ao ser humano, né, como meio de trabalho, vai reduzindo cada vez menos, mais, e cada vez mais o capital, que é o investimento necessário para essas fábricas, vai prevalecendo em relação ao trabalho. Tá? Então, é uma tendência da automação. É nesse contexto, inclusive, que fez parte de algumas atividades. Né? A primeira atividade, se não me engano, era para discutir essas questões. Tá? A pergunta, né? Existe alguma limitação para o meio de produção e consumo? A gente volta aqui, né? Opa, desculpe, né? Tá. Então, é um ciclo que não é fechado mesmo, né? Na verdade, você está consumindo alguma coisa, principalmente meio primário, para realizar essa produção. Será que existe limite para se produzir? Né? À medida que vai ficando mais sofisticada essas máquinas, né? Será que há uma capacidade de produção que pode ser expandida indefinidamente? Na outra ponta aqui do consumo, será que nós, né, iremos conseguir consumir tudo que for gerado, que for produzido? Né? Então, e nesse ciclo, né, esse balanço é um balanço complexo, tá? Porque como esse sistema também não é fechado, o que é um sistema fechado? É quando você tem esses elementos bem identificados e bem fechados, né? Um sistema aberto é um sistema onde você tem esses elementos migrando de um lado para o outro, porque as mesmas pessoas aqui, que fazem parte do consumo, são pessoas que vão entrar com trabalho aqui, entram com conhecimento e também participam, né, do meio de produção, e possuem capital para investir, eventualmente, para auxiliar o meio de produção. Tá? Da mesma forma, do lado de cá, né, as pessoas também participam do Estado, participam do capital, e o capital também, né, é parte do Estado, quando o Estado entra com investimento, né, quando as pessoas entram com investimento. Tá? Então, é um sistema relativamente complexo, que tem muitas interações e muitos elementos misturados. Qual o resultado desse problema? Né? É o desequilíbrio. Tá? Então, principalmente, as principais crises nesse processo são decorrentes de desequilíbrio. Desequilíbrio clássico, né, é a questão da produção. Né? A produção, de alguma forma, entra em colapso, né, começa a faltar riqueza para as pessoas, ou seja, por exemplo, falta comida para as pessoas. Né? Aí gera um problema de colapso mesmo, né? Cria fome, né? Cria uma situação onde o capital vai desaparecendo, né? O capital começa a ser utilizado para consumir, né? Para gerar subsistência e não para meio de produção, tá? O Estado fica sem forças também, fica sem recursos, fica sem riqueza para trabalhar o papel do Estado, de organização do Estado, né? Para manter a sociedade funcionando. Tá? Isso cria um desequilíbrio que pode colapsar, né? Tanto sob o ponto de vista econômico, como também sob o ponto de vista de sociedade, como organização. Né? E pode acontecer o contrário também, né? Você pode ter um excesso de produção, né, e não ter consumidor para aquele produto, para aquela produção de riqueza. Tá? Isso pode gerar um estado de
colapso também. A gente vai ver esse detalhe, talvez se der tempo hoje ainda, tá bom? Bom, então o que é importante aqui é a palavra-chave equilíbrio, né? Você tem que realmente ter uma capacidade produtiva, tá? Que atenda à necessidade de consumo, mas também você não pode consumir demais nem produzir demais, tá? Você tem que ter um balanço onde esse ciclo e se interagem e os dois crescem, por exemplo, de uma forma sincronizada, tá? Então, o problema de sincronismo é grave, tá? Porque às vezes é uma coisa temporal, né? É um desequilíbrio temporal, tá? Por algum tempo muito curto, houve um problema na produção, houve um problema no consumo, ou produziu de mais ou produziu de menos. Mas esses transitórios, dependendo da intensidade, né, pode não ser possível de serem absorvidos, ou então a sua absorção, né, leva algum tempo. Afinal de contas, nós temos que comer uma certa quantidade de comida, por exemplo, né? Certo? Então, esses elementos são de balanceamento, é o que determina esse funcionamento correto. E aí tem várias teorias, né? Quem que faz o sistema funcionar direitinho? Tá? Alguns defendem que é deixar solto, o próprio mercado se equilibra, existe uma coisa chamada mão invisível do mercado, que vai trabalhar, né, para essas coisas se equilibrarem, né? Agora, tem outras teorias que dizem que é o papel do Estado de tentar organizar essa estrutura e manter esse balanço, né, funcionando, certo? Então, são vários autores que discutem essas questões, tá bom? Bom, dúvidas? Chaveando aqui na parte de perguntas. Nenhuma dúvida, gente? Opa, fechei alguma coisa que não devia ter fechado. Tá. Então, tá bom. Enquanto pode interromper a qualquer hora, viu, gente? Por favor. Eu me atrapalho um pouco, mas tudo bem. Então, o papel do trabalho é um papel importante, né? Que atua, né? Nos meios de produção, né, para a produção de riqueza. E aqui a discussão, né? Se o trabalho realmente gera conhecimento também, é parte humana, né? Trabalho humano para gerar conhecimento, e trabalho também é parte do meio de produção. Então, ele tem um papel fundamental aqui. Isso é um papel que o próprio Karl Marx, né? No seu trabalho econômico dele, estabeleceu, né? Criando esse vínculo do trabalho com o meio de produção. O Adam Smith também tinha descrito essa questão, mas o Adam Smith é da década, desculpe, do século de 700 a 1700 e alguma coisa. Então, para ele, o meio de produção era essencialmente agrícola, né? Então, ele não conseguia distinguir esse papel de que o próprio trabalho poderia vir a ser o principal meio de produção. O Marx já estava pós Revolução Industrial, então ele tinha condições melhor de enxergar essa questão do trabalho, o papel do trabalho no meio de produção, tá bom? Mas o Marx também não viu o papel do conhecimento nesse processo, tá? Então é uma coisa, o conhecimento como meio de produção é uma coisa mais recente em torno de 50 anos, né, tá? E aí é um papel hoje muito reconhecido, né, como um dos elementos fundamentais como meio no processo de produção da riqueza, tá? Então, uma das definições do próprio capital, né, do Karl Marx, ele diz que o capital seria um trabalho acumulado, tá, na forma da riqueza. E aí entra o papel do dinheiro, né, tá? O dinheiro inicialmente foi criado como meio de troca, né? Como era difícil trocar bananas por maçãs, por exemplo, né? E aí se criou um valor, né, um intermediário na referência de valor para poder facilitar as trocas. Então, em vez de você guardar bananas, você guarda dinheiro, né, para você poder comprar bananas ou maçãs, tá bom? Então, é uma medida de valor. Algumas coisas podem ser trocadas, né, por dinheiro, né, por moeda, outras não. Tem algumas coisas que você não consegue mensurar, nem tudo é mensurável, né, gente? A gente sabemos disso, tá? Então, tem produtos que podem ser medidos por dinheiro e tem outros que não. Mas
a importância da confiança em cima do dinheiro, porque dinheiro, no fim das contas, é um acordo que você faz com todo mundo, né? Ó, isso aqui não é um pedaço de papel com, impresso, né? Colorido impresso, né? Ele significa alguma coisa, significa valor. Mas por que que esse aqui que está escrito 1, né, vale 100 vezes menos que o outro que está escrito 100? O papel é o mesmo, a qualidade da folha é a mesma, né? Essa é uma questão de confiança, né? Você acreditar que aquele que está escrito 100 vale 100 vezes mais do que aquilo que vale 1, tá certo? Esse é um acordo que é feito com a sociedade como um todo, tá? E que aquilo, né, aquele papel, tem valor, ou seja, tem um acordo que você consegue trocar por um produto, né, que vale 100, por exemplo, tá bom? Então, é extremamente dependente de valor. No instante que você perde o valor, se aquilo perde, desculpe, confiança, ele perde o valor de imediato. Tá? Se aquele pedaço de papel ninguém mais aceitar esse pedaço de papel, ele vira papel. Tá? Ele só vale pelo que ele é. Tá? Então, esse é o papel do dinheiro. Tá? Então, ele é um meio de troca, mas com o tempo, né, ele acabou virando um produto por si mesmo. Tá? Então, no instante que essa conversão, né, ficou muito forte, essa confiança ficou muito forte, ele virou símbolo de riqueza. Tá? Como ele consegue ser trocado por qualquer elemento, né, que está no fluxo de geração de riqueza, está aqui, né? Opa, tá ruim isso aqui. Tá. Como ele consegue ser trocado por qualquer elemento de riqueza que está vindo aqui, está sendo produzido, aliás, nem tudo, né? Nem tudo que é produzido, ele consegue ser representado na forma de dinheiro, tá? Então, isso virou sinônimo de riqueza, tá? Mas a gente não pode esquecer que uma coisa é um produto, uma riqueza. Uma coisa é pão, né? Outra coisa é dinheiro. Mesmo, há uma equivalência porque você consegue fazer a conversão, consegue fazer a troca, tá? Mas se você não tiver essa capacidade de conversão, não tiver essa confiança que você consiga fazer essa troca, o dinheiro deixa de valer, tá bom? Deixa de ser sinônimo de riqueza. Então, essa igualdade aqui vale por causa disso, tá? Confiança, tá bom? Bom, o dinheiro se torna produto, né, no instante que a conversão da riqueza, a confiança é o suficiente para representar a riqueza, e o único negócio que passa a usar o dinheiro como um produto são os bancos. Tá? Os bancos não produzem riqueza, né? Mas eles trabalham com riqueza, tá? Na manipulação da riqueza. E aí tem um conceito, como o banco não produz nada e trabalha com um produto chamado dinheiro, que é o produto deles é o dinheiro, ele vai manipular dinheiro, tá? Ele precisa ganhar alguma coisa, ele não tem como produzir, né? Quer dizer, ele não fabrica o dinheiro, ele é um meio, armazenamento, ele faz alguma coisa com o dinheiro, manipula o dinheiro. Então, para ele ganhar alguma coisa, ele tem um negócio chamado juros, tá? Que é um plus, né? É um delta sobre o dinheiro, né? Sobre a riqueza, tá? Que ele cobra para ele manter suas atividades e manter o seu lucro, na verdade, né? Então, esse é o papel do banco, tá? Como ele vai manipular o dinheiro como produto, né? E ele não consegue criar, se não for o Banco Central, ele não consegue criar o próprio dinheiro, né? Então, ele não fabrica riqueza, ele simplesmente manipula a riqueza. E ele consome uma parte dessa riqueza para fazer o trabalho dele, tá? Isso se chama os juros, né? Qual o papel dos juros? Aliás, qual é o papel do banco? Né? O que ele faz com o produto chamado dinheiro? O principal papel do banco, né, trabalhando com dinheiro, é permitir o que você empreste esse dinheiro para alguém. Tá? Esse é o principal papel, tá, do banco. Esse é o que o banco faz com o dinheiro que ele consegue ter. Como é que ele consegue obter o dinheiro? Ele consegue ter a partir das pessoas que vão depositar o dinheiro no banco. Tá? Então, com isso,
ele pega esse dinheiro todo e repassa para as pessoas que precisam. Então, tem dinheiro sobrando das pessoas que fazem poupança, por exemplo, né, que tem capital, pegam esse dinheiro e emprestam para as pessoas que precisam desse dinheiro. Tá? Quem precisa de dinheiro? Normalmente é por meio de produção. Tá? Então, está aqui no meio de produção. Então, tem um capital que é acumulado ou que é juntado e organizado pelos bancos, que é emprestado por meio de produção para desenvolver, né, mais produção. Então, é o papel super importante do banco em agilizar o processo econômico. Tá? Então, ele tem o papel de fomentar a parte produtiva, ele pode financiar também o consumo, tá? Ele pode emprestar para o consumo e cobrar juros, ele pode emprestar para a produção e cobrar juros. Mas, principalmente, o principal papel, realmente, é agilizar esse ciclo, dinamizar esse ciclo. Então, sociedades que têm um sistema bancário bem trabalhando direitinho, né, ele tem um processo de balanceamento, um processo de consumo e produção muito mais ágil, muito mais dinâmico. Tá? Ele é praticamente uma espécie de óleo que lubrifica todos esses elementos, tá? E mantém isso funcionando, né, com uma certa dinâmica. Então, esse é o papel principal dos bancos nesse processo todo, tá? É através do dinheiro, a partir da representação, né, do dinheiro, ele consegue fazer esse negócio funcionar todo, tá? Qual o significado dos juros nessa história toda, né? Por que que os juros é tão importante, né, na economia? Isso porque se os juros é baixo, né, significa que o sistema de produção aqui, no fundo, que o sistema de produção tem que pagar uma parte, né, de onde ele vem, como é que ele consegue pagar o empréstimo? Consegue pagar o empréstimo através, né, do lucro que ele tem desse processo produtivo. Tá? Mas se o lucro que ele possui, o plus que ele consegue ter, né, é menor do que os juros, tá? Ele não vai conseguir pagar, ou o investimento que ele fez não é um investimento correto, né, o suficiente para poder pagar esses juros. Tá? Mas aí significa o seguinte, que para um sistema produtivo, quanto maior os juros, maior a barreira, né, que ele tem para devolver o seu recurso, esse seu dinheiro emprestado. Isso significa que precisa ter algum negócio, né, alguma produção, de que consiga ter um plus suficiente, né, mais alto do que o próprio juros do empréstimo. Tá? Esse é o significado. Então, o que acontece? Quanto menor os juros, isso significa que vai ter mais negócios viáveis, né, que possam se beneficiar desse empréstimo. Tá? Ou seja, a economia tende a crescer mais, tá? Tende a ter mais negócios, tende a ter mais produção, porque você não precisa de tanto plus, né, para pagar ao banco. Tá? Então, isso também, o C-Plus dos juros também é um problema grave se o banco ganha demais, porque ele está tirando recursos, né, que poderiam ir para o sistema produtivo ou poderiam ir para o consumo e está sendo utilizado pelo próprio banco, tá? Que não produz nada, na verdade, né? E aí você tem um problema sério, onde você pode criar um desbalanceamento ou pode criar um problema onde você tem um sistema onde um item está consumindo mais do que os outros, e principalmente um item, né, um elemento aqui que não vai gerar riqueza, que não é parte do processo produtivo. Tá? Então, o banco é parte de um processo de suporte, né, entre o consumo e a produção, mas ele não, por si só, né, não fomenta o consumo e nem fomenta a produção. Tá? Só através, ele não produz, né, na verdade, ele é só um lubrificante. Tá? Então, os juros têm esse papel muito importante de você estabelecer o patamar de produção, né, daquilo que pode ser trabalhado, né, na produção, que dê um delta, né, um plus a mais para pagar esses juros, tá bom? Isso vale também para o lado do consumo. Tá? Se o juros é baixo também para o consumo, tá, significa que mais pessoas vão poder consumir mais, porque vão ter mais condições de
pagar o empréstimo. Tá? Então, quais são as principais políticas para balancear esse processo, né? Quando entra o Estado? O Estado pode entrar com investimento e subsidiar determinadas áreas produtivas. Você tem um subsídio agrícola, você tem um subsídio em determinadas produções industriais, você tem os subsídios também para exportação, né, que no fundo é um comércio. Né? Então, você tem vários tipos de subsídios que podem melhorar, né, a parte produtiva, tá? Auxiliar a parte produtiva. Tá? Isso, às vezes, se reflete em política comercial, em política industrial, políticas para desenvolver conhecimento, né, na área de educação, na área de desenvolvimento da tecnologia e assim por diante, né? Inovação. Tá? Tudo isso é parte do papel do Estado para tentar fortalecer a produção, melhorar a produção com injeção do plus que o Estado cobra através de impostos e taxas, tá bom? Bom, um outro papel do Estado é trabalhar no lado do consumo, né? Você, da mesma forma que você injeta subsídios aqui, você pode injetar aqui, né, determinados auxílios, por exemplo, para melhorar o consumo, né? Uma política de renda mínima, por exemplo, com dinheiro do Estado, é parte dessa política, né, de aumentar o consumo, né? Ou então criar créditos, né, subsidiados através de bancos estatais, você criar créditos subsidiados para fomentar o consumo aqui, do lado de consumo. Tá? São todas práticas muito relevantes, né? Não são nada estranhos, tá? Isso independentemente se é política, se o Estado é política comunista ou capitalista, isso não é uma questão política, é uma questão realmente de balanço, né, de produção e consumo. Né? Ambas, países comunistas e países capitalistas fazem exatamente as mesmas coisas. Tá? Então, uma coisa é questão política, outra coisa é questão econômica. Tá bom? É isso. Uma das coisas, um exemplo interessante, né, de entender isso é entender através de crises, né? Tá? Teve uma crise muito grande, né, que foi chamada a Grande Depressão, né, de 1930. Alguém já ouviu falar? Sim, não, talvez, né? Então, a origem foi uma quebra da bolsa, né, em 1929. Bom, a bolsa quebrou várias vezes, né, mas uma das grandes quebras foi em 1929. Provavelmente foi uma das maiores, né, primeiras, né, quebras, tá? O papel da bolsa é balancear também o capital, né, do investimento capitalista. Desculpa, a palavra não é capitalista, mas é investimento de capital, né, na parte do meio de produção. Esse é o principal papel da bolsa, né? Então você tem os meios de produção, as fábricas, lojas, né, produção, venda, comércio, tudo que você imaginar, né? Você pode ser, né, as pessoas comuns podem participar dessas empresas através da bolsa, que você pega, né, é dividido em ações de cada empresa, você se torna dono de uma parte dessas empresas, tá bom? Essa é a ideia da bolsa. E você vende essa pequena parte, né, na bolsa. Então, qual o valor da empresa? O valor da bolsa é o valor da ação e mais o número de ações que essa empresa possui, né, na bolsa. Tá? Isso determina o valor da empresa. É bem simples, né? Bom, houve uma queda na bolsa, né, decorrente de alguns problemas, né, que a gente não vamos entrar no mérito, mas o problema foi depois da queda da bolsa. O que gerou, na verdade, é uma pequena recessão, né? Toda crise, vocês já devem ter ouvido, passaram por várias crises já também, né? Criou uma pequena crise, só que esse caso, ele gerou essa crise junto com coincidiu, né? Uma coisa chamada excesso de produção, tá? O que houve, na verdade? Foi toda uma transição, né, de um processo produtivo, onde o processo, no fundo, a Revolução Industrial teve várias fases, né?
uma das fases que realmente gerou muita produção foi uma conjunção de tecnologias, tá? No caso específico aqui em 1930, foi uma conjunção, principalmente na parte agrícola, usando mecanização agrícola com o uso de fertilizantes e uso de pesticidas. Então teve um grande avanço, né, nessas três áreas, no fundo é química, né, petroquímica, e alguns pesticidas, alguns fertilizantes, que geraram uma grande produção, uma grande produtividade, principalmente, né, para nos Estados Unidos, né, que é bem, tem um trecho bem agrícola mesmo, né. Bom, qual a consequência disso, né, juntamente com a crise? Foi ter um problema psicológico. Na verdade, as crises têm um fundamento psicológico muito forte, né, tá? Tem um outro ponto, que é a eletrificação. A parte industrial, por exemplo, foi saindo de um modelo, não se esqueça, começou com um processo de vapor, né? Depois foram substituídos depois por motores baseado em carvão, baseado em queima de combustível fóssil, e depois veio a eletrificação, que substituiu com motores elétricos. Isso deu um ganho de produtividade da indústria muito grande, tá? Então, enfim, deu um excesso de produção justamente quando caiu um pouco a bolsa, deu um clima negativo, uma percepção negativa. E as pessoas passaram a não consumir, né, certos excessos. Tá? Você tem a tendência realmente de dar uma poupada, né, prevendo alguma coisa ruim. Tá? Isso gerou uma coisa chamada deflação, que é um problema que a gente nunca ouviu falar aqui no Brasil. Né? O que é deflação? A inflação, o que acontece? A inflação é quando você tem mais consumo do que produto, portanto, os preços sobem. Né? É a lei da oferta e procura. Deflação acontece quando você tem excesso de produção e pouca gente querendo consumir. Tá? E tem produtos não estocáveis, né, principalmente na parte agrícola, tá, que gerou uma perda enorme, né, para a agricultura. Tá? O ciclo da agricultura, dependendo da produção, tá, você tem umas crises brabas que você não consegue estocar. Tá? Mesmo que fosse possível estocar, você não tem silos suficientes, você não tem a validade de tempo suficiente para manter aquilo no estoque. Você manter em estoque também custa caro, né? Porque no fundo você está vendendo o produto que você fez justamente para poder pagar, né, a dívida que você tem para fazer a produção. Então você tinha dívida por comprar a máquina agrícola, dívida por ter comprado fertilizantes defensivos, assim por diante. Isso levou a um colapso, né, na parte produtiva, na parte industrial também teve esse colapso, houve uma perda de poder, na verdade teve uma perda de confiança, tá? E isso vira uma bola de neve. O que acontece com a primeira deflação? Ele cria um problema psicológico, do tipo, você está tendo uma deflação, então se eu esperar um pouco, o preço vai cair. De fato é isso que acontece, né? O preço cai, tá? Então se esperar, em vez de comprar hoje e comprar amanhã, o preço vai estar 10% mais barato. Então você vai esperar, tá certo? E o fato de esperar um mês é diferente, tem efeito diferente para você, por exemplo, né? Você esperar um mês não tem nada, mas para a indústria, né? Esperar um mês significa que ele pode quebrar, porque não vai ter dinheiro para pagar, né, o próximo. E como você não consegue vender, o que você faz? Né? Você começa a demitir as pessoas, né? Você começa a reduzir salário, né? Começa a fazer essas ações para se proteger. E foi um processo desse tipo, a gente chama de espiral deflacionária. Né? É uma espiral negativa que durou 2, 3 anos, que durou o tempo suficiente para quebrar muita gente. O resultado foi isso, em 3 anos, né, a produção industrial caiu 46%, isso nos Estados Unidos, tá? Queda de preço de 32%, imagine, uma deflação de 32%. Né? Comércio exterior caiu 70% e deu um desemprego na época, né, passou de 5%, se não me engano, para alguma coisa em torno de 25% da população ativa estar desempregada. Né? É o que acontece quando está desempregado, você não tem dinheiro para consumir. Né? E aí cai o consumo, vira uma espiral deflacionária. Tá bom?
Bom, esse foi uma das consequências, né, que chamou a Grande Recessão, ou Grande Depressão, desculpe, de 1930, e durou mais ou menos até final de 1930, né? Quer dizer, o que salvou foi a Grande Guerra, entre aspas, né, a Segunda Grande Guerra, que, num processo de esforço de guerra, né, gerou produção, na verdade, para a indústria bélica. Bom, isso é uma outra história. Enfim, entrou em 34, se não me engano, um novo presidente chamado Franklin Roosevelt, né, que começou uma política de intervenção estatal em cima da economia, tá? Que antes era um tabu, né? Então, vinha da filosofia do Adam Smith, onde você tem uma coisa mágica chamada mão invisível do mercado, que cuidava, né, de balancear essa questão de produção e consumo. Tá? Então, voltando um pouco, é bem esse problema que está aqui, esse equilíbrio entre produção e consumo. Então, foi um dos casos onde teve um excesso de produção e pouco consumo que levou ao desequilíbrio. Tá? Então, veio essa questão e o Roosevelt criou uma política chamada New Deal, né? O que ele fez? Usou dinheiro público para começar a fazer obra pública, tá? Um monte de obras, né? Construção de pontes, de estradas, né? E aí o que ele fez nessas construções? Contratou o máximo de gente possível, pegou todo mundo que era desempregado e fez trabalhar, tá? Pagou um salário razoável que manteve esse pessoal trabalhando. E não foi só num local, ele teve a ideia de fazer tudo isso nos Estados Unidos inteiro, porque você não está desempregado só no meia dúzia de lugares, né? Então você tem que espalhar essas obras. Tá? Criou programas sociais muito importantes, né? Foi a primeira vez que o país criou um programa de seguro social, né? Que é basicamente um conjunto que envolve previdência, que nós aposentadoria, né? Um salário de desemprego e alguma coisa chamada seguro social mesmo, né? Seguro contra acidentes, essas coisas todas, tá? Então criou uma série de coisas que não existia, né? Proibiu trabalho de crianças, que aconteceu na crise, né? Quando acontece crise, você põe todo mundo para trabalhar, né? Tá? Mas ele proibiu trabalho de crianças, até 16 anos era proibido trabalhar, e acho que até 18 anos também tinham outras condições, proibiu trabalho extra, ou seja, regulamentou o trabalho até 44 horas semanais, dessa época, uma série de ações, né, qual era o objetivo? É gerar escassez de mão de obra. Tá? Gerando escassez de mão de obra, né, você faz com que o preço, quer dizer, o salário suba. Então, era essa a ideia, né? Aliás, institui também salário mínimo, tá? Obrigatório, e aí, em 1 ou 2 anos, todos os salários subiram, né? E com isso, se criou renda. Aliás, criou renda também do lado do consumo, justamente também por ter oferecido emprego para muita gente. Então, a junção desses elementos sociais, né, fez com que as pessoas tivessem dinheiro para consumir e começaram a consumir, e isso fez com que a parte produtiva também entrasse no mecanismo de produção para poder começar a suprir. Outra ação interessante que ele fez foi restringir, né, a produção agrícola. Tá? Então, criou um departamento que impunha uma determinada cota de produção para limitar, né, a produção de comida. Tá? E derrubou algumas leis. Né? Na época do início da crise, né, o pessoal que era mais afoito, por exemplo, o comércio exterior caiu 70%. O que aconteceu? Por que caiu o comércio exterior? Uma das causas foi por causa do próprio Estados Unidos, né? Porque tendo excesso de oferta, né, interna no país, nos Estados Unidos, o que ele fez? Uma das primeiras ações erradas, né? Eles proibiram a importação.
começaram a botar tarifas, né, tarifas enormes, né, de 50% a 100% contra produtos importados. A ideia era justamente impedir que entrasse produtos no país para que os produtos internos pudessem ser vendidos, né? Só que isso gerou, né, uma retaliação dos outros países. Tá? Foi através dessa retaliação que a crise virou mundial, que uma crise que era Estados Unidos virou uma crise mundial. O que aconteceu com o comércio? Praticamente desapareceu o comércio exterior. Essa retaliação fez com que, do lado de lá, né, do lado vendedor, aumentasse a tarifa dos produtos americanos para os produtos americanos, ou seja, o que antes vendia para fora não podia vender mais. Então começou a sobrar mais ainda dentro dos Estados Unidos. Tá? Então aquilo que era produzido para exportação deixou de ser vendido também. Tá? Foi um processo realmente né, de espiral. Então, com isso, uma das coisas que o Roosevelt fez foi tirar as barreiras tarifárias, unilateralmente tirou. E aí os outros países viram que não tinha sentido manter também, e começou a reduzir a barreira também, que agilizou o comércio mundial. Né? Então, várias coisas interessantes que foram feitas. E o controle da produção agrícola e industrial, que a Mão de Ferro proibiu, né? Essa tem uma história interessante, né? Aí entrou a justiça, virou o problema judicial, né? Aí o pessoal reclamou dizendo que isso era inconstitucional. E, de fato, a justiça americana declarou como sendo inconstitucional essa história de proibir você produzir, né? Aí, essa é uma coisa interessante do Roosevelt, né? Ele tinha realmente bons economistas apoiando, né, toda essa lógica. O Keynes foi um deles, né? É por isso que é famoso até hoje. Eles criaram uma coisa, viraram a lógica, né? Virou uma lógica de subsídio de produção agrícola, né? Mas como subsidiar a produção agrícola, né? E realmente gastou muito dinheiro para subsidiar a agrícola. Não era um problema de excesso? O que vai subsidiar? Não, eles subsidiaram o quê? Né? Produção de alfafas, né? O que era alfafa? Né? No fundo, ninguém consumia alfafa, só os animais, né? E não tinha valor econômico praticamente, né? Então, mas ele ocupava espaço. Então, se você paga alguém para produzir alfafa, na verdade ele está ocupando a terra dele que ia produzir trigo, por exemplo, para produzir alfafa, né? E aí vendia para o governo essas alfafas que não tinham valor de mercado, né? É muito interessante essa lógica. Então ele inverteu, tá? Deu tão certo esse processo, né? Que gerou uma escassez de alguns produtos alimentares que fez o preço subir, né? E esse preço que começou a subsidiar, quer dizer, começou a retornar para próprias fazendas que mantinha, deu a sustentabilidade para a agricultura. Tá? Então, no resumo dessa história toda, qual foi o papel do Estado, na verdade, né? E aí o Keynes teve um papel importante. A ideia realmente, a lógica foi do Franklin Roosevelt e dos economistas deles, mas Keynes ele foi o intelectual que estabeleceu as bases, né, e a lógica toda, né, e formulou toda uma lógica, né, que via ser conhecida como uma escola keynesiana, né, que até hoje se discute. Tá? Isso no país capitalista, né? Tá? Então, fica uma questão interessante, né? De qual o papel, né, do Estado nesse processo de balanceamento, né, entre produção e consumo. Né? Os países comunistas também tentam, eles são obrigados a fazer isso, né? Só que é uma questão de eficiência, no fim das contas. Se você faz essa mesma política mal feita, né, criam desequilíbrios que fica difícil consertar, e aí acaba derrubando o próprio governo em função desse desequilíbrio. Então não é um problema, na verdade, de filosofia política. Na minha opinião, é uma questão de filosofia, de competência em fazer as coisas certas, tá certo? A questão política é questão política, a questão econômica é questão econômica. Né? Tem que haver essa separação. Só para finalizar, eu gostaria de falar do Galbraith, né, que é o John Kenneth Galbraith, é o nome dele, né? Ele é um keynesiano, mas ele trabalhou na formulação
ele é mais tarde, né, bem mais tarde, é da década de 60, né, é um estudioso da década das crises, né, da Grande Depressão, gerou livros sobre estudo, né, dessa época, e depois ele começou a formular de uma forma mais sistemática, mais organizada, a questão da economia institucional, quer dizer, a economia gerada por instituições. Tá? Então, ele é um formulador, enquanto Keynes estava muito focado em resolver uma crise, né, a teorizar a crise, o Galbraith foi mais amplo, né, no sentido de trabalhar estruturas institucionais que pudessem lidar com essa economia, esses problemas econômicos, tá? Então, trabalhou com conceitos, né, de qual o papel do Banco Central, por exemplo, que na época da quebra da depressão teve um dos fatores muito importantes, que é o problema de falta de dinheiro, liquidez. Bancos quebraram nessa época da depressão porque é o seguinte, as pessoas começaram a suspeitar de que ia ter uma crise, né, e que essa crise ia provocar grandes problemas econômicos, né, e aí uma das coisas que o pessoal faz, né, vai lá no banco e tira todo o seu dinheiro, principalmente numa época que tem deflação, né, é interessante ficar com o dinheiro na mão, né, isso acabou virando uma profecia que se autocumpre. Se um vai lá e tira o dinheiro, vai o outro tirar o dinheiro, daí a pouco vai todo mundo tirar o dinheiro, o banco fica sem dinheiro, aí quebra, tá? Por que quebra? Porque não tem dinheiro para emprestar, tá? Se não tem dinheiro para emprestar, ele não tem como cobrar juros. Se não tem como cobrar juros, né, ele não consegue se sustentar. Aí quebra, né? Houve uma grande quebra de bancos, né? Aliás, acho que em 6 meses teve aquelas crises de boiada mesmo, de tirar dinheiro de banco, né? E aí acabaram quebrando um monte de bancos. Sem dinheiro para emprestar, de maneira geral, mesmo os bancos grandes que sobreviveram, sem dinheiro para emprestar, o que acontece, né? Você não consegue incentivar o lado de produção, tá? Manter o lado de produção vivo, nem financiar a parte de consumo também, tá? Então, o sistema bancário, que tem esse papel de balancear e de agilizar o processo, né, acaba engessado, na verdade, né? Foi uma das coisas que aconteceu. Então, tem teses monetaristas, que é a pessoa que trabalha só com essas teorias em cima do dinheiro, né? Que é a maioria dos economistas. A gente tem que lembrar que tanto Keynes como o Galbraith, né, são economistas, mas também são meio políticos, na verdade, né? Porque eles usaram a economia para justificar ações políticas, tá? Então, o Galbraith tem esse papel muito importante do Banco Central, né? A questão a gente chama como é que era o nome? Base monetária, né? Você tem, desculpa, não é base, garantia. Tem um padrão chamado padrão ouro, que era que o Banco Central americano, até a década de 30, 30, 40, 60, o Roosevelt fez uma coisa interessante, né? Ele fez com que, basicamente, o padrão ouro não fosse seguido. O que é o padrão ouro, né? Para cada dólar emitido, para você evitar que o Estado comece a imprimir nota, que é papel, né? Tá? Você tem que ter uma certa garantia. E esse é o papel do Banco Central americano. Era garantir que para cada dólar tinha um tanto de ouro para dar o lastro para o dinheiro. Então, você criava confiança no dinheiro através do ouro. Tá? Mas depois veio um bom senso, né? Do tipo, mas tudo bem, você tem uma garantia em ouro, mas o que é ouro? Ouro você consegue comer, você consegue fazer alguma coisa com ouro, né? O valor que você dá para o ouro e o valor que você dá para o dinheiro é só uma questão de confiança também, tá? Por que um vale e o outro não vale? Né? Por que papel vale e o ouro também? Desculpe, por que o ouro vale e o papel não vale? Eu preciso ter o ouro para garantia, tá? Essa é uma coisa que com o tempo foi entendido melhor, a questão do valor, né? E aí cortaram essa relação, né, entre dólar e ouro. Isso foi feito, acho que na década de 70, foi bem mais depois, né? Foi eliminada essa relação e abandonou o padrão ouro, né? E de fato não faz diferença nenhuma, na verdade, tá? Então, porque o que vale é a confiança que você tem no Estado que está garantindo
o papel, né? Tá? Essas coisas, né, o Galbraith discutiu, né, e deixou claro o papel do Banco Central e o papel do Estado, né, dentro do funcionamento da economia. Uma coisa interessante que ele falou, né, é políticas de controle do consumo, coisas que nós não fazemos, né? Deixa eu permitir aqui. Que ainda é novidade, tá? Então, mas isso acho que depende de crises, né? Depois alguém lembra do Galbraith por causa do controle do consumo, que ele defendia bastante, tá? Então vamos entender um pouquinho mais à frente. Eu preciso administrar meu tempo também. Tá bom. Bom, papel do conhecimento já discutimos na aula passada, né? Que é fundamental para a produção da riqueza, né? Tá? Então não vou repetir isso porque a gente cansou de ver esse papel. O papel do Estado, né? Essa discussão entre construção da infraestrutura, isso ninguém discute, né? O Estado tem que prover essa infraestrutura social, tanto na área bom, principalmente na parte de justiça e segurança. A justiça são estabelecer regras, né, de convívio social e você manter, né, essas regras funcionando. Tá? Então, esse é o papel do Estado-nação, né, de fazer isso. Tá? Estabelecer essas regras e fazer com que valham, né? Ou seja, fazer com que as pessoas obedeçam essas leis. Tá? Na área de saúde, educação, bom, aí é uma questão realmente de política, né? Dependendo da sociedade, você adota, né, põe mais educação ou põe mais saúde na questão do Estado. Aliás, é importante saber também a distinção entre Estado e nação. Né? Nação é basicamente um aglomerado de pessoas. Tá? Às vezes tem uma identidade cultural, outras vezes é uma identidade étnica, racial, e muitas vezes é simplesmente um agrupamento localizado. São pessoas que estão no mesmo local que foi definido como uma nação, esse local que foi demarcado. O Estado é um pouquinho mais específico, né? É definido como sendo um poder sobre um determinado aglomeramento social, tá? Uma determinada sociedade, mas que tem monopólio do uso da força. Tá? Essa é uma coisa interessante. Então, não tem nada a ver com democracia nem nada, mas simplesmente tem uma capacidade de você poder usar o monopólio do poder. Tá? Então, o Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado porque você tem uma estrutura de poder onde se tem o Exército, desculpe, as Forças Armadas, né, e as polícias que detêm o monopólio, ou deveriam deter o monopólio do uso do poder. Isso é fundamental para o... É por isso que quem exerce a justiça, né, é o Estado, não a nação. Tá? Porque quem pode impor uma obrigação de atender ou cumprir a justiça é somente o Estado que detém o monopólio do poder. Tá? Então, esses conceitos são importantes para entender mais ou menos isso, mas tá bom. Um papel que é muito discutido é essa parte de controlar o balanço de produção e consumo. Hoje, até mesmo os defensores do Adam Smith, né, até mesmo defensores do capitalismo, né, concordam que o Estado tem esse direito e obrigação, né, de tentar, né, controlar esse balanço. Só há uma discussão do tipo do quanto entrar, né, nesse controle. Tá? Na minha opinião, acho que a questão não é só de quanto entrar, é uma questão de eficiência. Né? A eficiência é fundamental, competência é fundamental, né, nesse papel. Tá? Quais são os controles possíveis, né? Política de estímulo, política de distribuição de riqueza, política ambiental, são todas políticas, né, de Estado, tá, para a nação, tá bom? Uma outra questão que é política mesmo é a distribuição da riqueza, que é posse e uso, né? Até que ponto, né, a posse é um direito do indivíduo e até que ponto é estatal, né, ou do Estado. Essa é a diferença entre
basicamente é uma política comunista ou capitalista, né? É o grau onde as posses, né, estão no nível individual ou nível estatal. Tá? Só para lembrar, aqui no Brasil, a posse por exemplo, a posse de uma casa é limitada também. Ela não é livre. Tá? Você não pode fazer o que você quiser na sua casa, né? Mesmo a própria posse tem restrições do tipo, se você encontrar petróleo, por exemplo, no subsolo da sua casa, né, no seu quintal, tá? Ele não pertence a você, ele pertence ao Estado. Tá? Está dito na Constituição. Tá? É propriedade pública, tá certo? Então, ah, todos os países têm essas distinções, né, dos limites do que é público do que é privado, tá? Isso é a Constituição que estabelece, tá bom? O que mais? Bom, falei bastante. Alguma dúvida por enquanto? Não. Tranquilo, gente? Já foram embora, fugiram, desistiram da aula? Não, né? Ainda estão presentes. Tá bom, então. Estamos aqui. Olha, pode interromper a qualquer hora, tá? Para tirar as dúvidas. Eu não estou olhando Vocês viram que não dá para olhar o chat, tá? Sim, sim. Tá bom? Bom, então vamos tentar ver. Opa, caiu. Aqui no slide, aqui só as referências dos principais tópicos. O Piketty, vocês viram, né, a questão... é importante lembrar também, por que ele fala nesse... Vocês assistiram vídeos, né? Os herdeiros estão matando o capitalismo. O que significa esse título, na verdade, tá? Tem a ver com esses balanços aqui, né? Quando você acumula o capital em poucas pessoas, né? É aquele mesmo problema. Você passa a ter um problema de balanço do consumo, tá? Você tem menos pessoas consumindo, né? E às vezes consome. Se você tem pessoas que só consomem alimentos, você tem uma restrição do lado de produção. O ideal é que as pessoas do lado de cá consumam coisas sofisticadas, por exemplo, que exige alta tecnologia. Né? Imagine se todo mundo que pudesse consumir os melhores celulares, né, os melhores smartphones do mundo, né? Então, se tivesse condições para isso, isso estimularia muito do lado de cá desenvolver, né, esses produtos de alta tecnologia, tá? Então, se o mercado aqui é pequeno, o mercado consumidor é pequeno, dificilmente você vai ter um mercado, uma estrutura produtiva aqui, a não ser que vá para a exportação. Tá? Mas todos os países, de maneira geral, controlam sua exportação, tá? Tentam proteger os seus mercados internos. Justamente agora, principalmente depois da pandemia, eles viram muito que a questão de logística era muito importante, né? Você ter condições de produzir internamente o que o seu país consome, tá? Essa é uma discussão entre Estados Unidos e a China, envolve esse balanço entre produção e consumo, tá? Então, o que o Piketty estava falando? Ele viu, não sei se vocês chegaram a ver, eu também não lembro, mas existe uma concentração de renda progressiva depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, Grande Guerra, né, isso ele mostrou nos dados, né, o livro dele é uma dessa grossura. Ele mostra por gráficos, né, que realmente a Segunda Guerra teve um grande papel de reduzir diferenças econômicas entre as pessoas. E essa redução foi feita de uma forma muito simples, né? Por destruição de patrimônio, por destruição de riqueza, né? Então, as pessoas que tinham patrimônio perderam patrimônio com a guerra, né? E aí cai a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, né? Só que ao longo dos anos, né, foi crescendo essa diferença, e principalmente nos Estados Unidos, em particular, a partir da década de 80, essa diferença aumentou muito, tá? Entre os pobres e os ricos. Bom, no Brasil também, você sabe que isso é um problema recorrente do Brasil, né? Chama de desigualdade social, tá? Por que isso aconteceu? Foi justamente quando o Ronald Reagan, por exemplo, quando ele entrou, ele reduziu as taxas, os impostos sobre o patrimônio, que começou a ter um acúmulo patrimonial muito grande, deu essa diferença, tá? Então,
O que acontece em sistemas de sociedades desiguais, né? Aumenta o consumo de coisas como iates, né, e mansões, mas reduz o consumo de coisas que, né, que poderiam ser distribuídas para os outros, porque ia fomentar a própria economia, tá? Então, é por isso que a palavra é os herdeiros, né, quer dizer, que herda patrimônio, tá? Vai acabando com o capitalismo no sentido realmente desse balanço que está aqui, tá? Esse balanço vai sendo destruído, então cada vez menos pessoas, né, vai consumir, né, e cada vez mais, desculpe, cada vez menos pessoas, de maneira geral, vai consumir, e a grande parte do patrimônio está indo para um grupo de pessoas muito pequenas, normalmente é menos de 5%, desculpe, menos de 1% da população, né, que você não consegue consumir, né? Mesmo que você ganhe 10 vezes mais do que o outro, você não vai consumir 10 vezes mais. Tá? Então, esse desequilíbrio é que acaba matando, né, pelo lado do consumo, a parte produtiva. Tá? Então, essa é uma questão muito crítica também, né, do ponto de vista. Tem um impacto social, mas tem impacto econômico também. Tá? Porque a gente não está discutindo a parte política, né, nem a parte social, está discutindo a parte econômica. Tá bom? O que mais? Acho que essas são as principais referências, né, os livros. Esse do Galbraith é do 84. Tá? Tem umas coisas da economia do conhecimento também, mas não deu tempo de analisar. Né? Bom, deixa eu só abrir. A parte 3. Eu acho que não vai dar tempo. Bom, meia hora, talvez dê tempo. Ué? Como que abre isso? Bom, Tá aqui embaixo. pessoal, Oi, pode falar. Será que tem que fechar isso aqui? Eu não consegui abrir no... Tá aí embaixo, baixou já. Eu sei, mas eu clico aqui, mas ele não abre. Ele abre na janela do lado. Bom, tudo bem. Eu vou chavear aqui. E vou colocar a outra janela. Só um instantinho, gente. Eu vou ter problema isso aqui. Cancelar. Apresentação de slides. Isso. Pronto. Desculpe atrás, gente. Apareceu, né? Então vamos lá. Vamos discutir um outro assunto. Né? Na verdade, tem a ver com o lado do consumo, mas tem a ver com as discussões sobre o que é o consumo e por que, que nós consumimos. Então, a chave para isso chama-se felicidade. Certo? O que é felicidade, pessoal? Vocês são felizes? Sim. Vamos, temos otimistas, né? Vocês têm, nessa idade de vocês, têm todo o direito de ser otimista, na verdade. Né? Mas alguém sabe exatamente o que é felicidade? Concluir a UFABC. Bom, tirar boa nota nessa matéria. nossa, são muito modestos. Né? Felicidade é alguma coisa mais substancial. Tá? Então vamos lá. E é uma discussão interessante, é importante, inclusive. Não é só para vocês, não. Tem a ver com a economia. Bom, tá em inglês ainda, mas tudo bem. Vamos lá.
que ser mais original possível, né? Essa definição é a primeira do Aristóteles, né? Ele tem um livro na área de ética, a gente vai citar outras vezes também, né? Eu não consigo pronunciar esse nome, tá? Nicomachean Ethics, né? Tá bom. Não sei a referência disso, mas em todo caso, ele escreveu há quase 2000, mais de 2000 anos atrás, né? 350 a.C. Ele diz que a felicidade, né, é o significado e o propósito da vida, né? É todo o fim, né? Todo o objetivo e fim da existência humana. Bom, profundo. Vocês concordam? Muito céticos, né? Vamos ver. Tem um outro filósofo chamado John Stuart Mill, a gente vai citar mais tarde, que ele é utilitarista, né, na área da ética e da moral, né? Fala que a grande alegria, né, o princípio da grande alegria, né, é um guia, né, para o comportamento ético. A gente vai interpretar isso mais tarde também, com mais profundidade, tá? Então, ele está falando que a referência para suas decisões éticas é a felicidade. E o David Hume, que é um filósofo escocês, ele é muito interessante, né? Realmente ele é uma pessoa muito interessante. Eu gosto de ler os trabalhos dele, né? Esse eu tive que traduzir em português, porque o inglês estava muito complicado de entender, né? Então ele diz o seguinte, que a razão é e só deve ser escrava das paixões. Veja que interessante, né? Ele inverte a lógica, né? Dá a impressão que a paixão deve estar submissa à razão. Mas não, ele fala o contrário, que a razão, né? E não só como só deve ser, né, a escrava das paixões. Tá? Então, essa é uma frase importante. Tá? Então, enfim, no objetivo final aqui, né, tá? A felicidade acaba sendo um objetivo final tanto para a filosofia, para a religião e várias culturas. Né? E o conceito da felicidade, que é um estado emocional individual e coletivo, né, está associado ao prazer, alegria, bem-estar, satisfação e qualidade de vida. Não é isso? Tem mais algum item aqui que eu esqueci ou não? De maneira geral, acho que você consegue encaixar o conceito de felicidade em uma dessas categorias aqui. Certo? Assistir uma aula minha também deve dar felicidade, não é isso? Afinal de contas, estamos discutindo felicidade, né? Tá? Bom, fatores de felicidade, né? Então, temos esses associados à felicidade, né? Que são esses elementos que estão aqui, e tem os fatores que geram felicidade de maneira geral, né? Emoções com sentimentos positivos e negativos, psicologia e hedonismo. Essa aqui, por que está colocado negativo, tá? Porque tem alguns estudos, principalmente mais recentes na área da psicologia, mostram que a felicidade ela é maior, na verdade, se você faz uma transição entre estados, sentimentos positivos e negativos. Isso é muito estranho, né? Mas tem uma explicação biológica, na verdade, tá? A alegria, ou seja, a felicidade vem, né? Porque você experimentou também um lado negativo. Tá? Você valoriza mais o sentimento, né? O sentimento de felicidade é maior se você passou por um estado negativo e depois passou por positivo. Tá? Não é uma questão de ser bipolar, gente. Tá bom? Tem um conceito de hedonismo, que tem a ver com a busca do prazer, né? E redução da dor. Tá? Não sei se vocês conheciam esse termo, né? É muito associado, hedonismo é associado ao prazer. Mas a gente não pode esquecer também que não é só prazer, tem a ver também com a redução da dor. Tá? É uma filosofia, uma forma de encarar, por exemplo, uma filosofia hedonista significa o seguinte: é uma pessoa que vive, né, em função do prazer, né, em função de fugir da dor. Né? Tá? Então é uma forma, inclusive, forma de vida, na verdade. Né? Tá?
O problema das emoções, né, da felicidade, que tem os efeitos negativos também, né, e também tem efeitos negativos no comportamento e tem também os seus limites em função, né, da própria estrutura social. Tem fatores biológicos envolvidos na felicidade também. É um chamado fatores herdados, isso já foi estudado trocentas vezes. Existem realmente pessoas predispostas para serem mais felizes e outras têm predisposição para ser mais infelizes, tá certo? E é uma característica, já foi provado que é uma característica herdada, tá? Bom, é meio triste isso, enfim. Tem uma outra coisa chamada, que é fator biológico chamado hedonic treadmill, ou hedonic adaptation. Tem a ver com o hedonismo, né? Significa o seguinte, né? Que o ser humano, biologicamente, aliás, não é só o ser humano, tá? Biologicamente, você tem uma característica que é o seguinte: você tem uma transição, né, positiva, por exemplo, alguma coisa muito boa, legal que aconteceu, você tem uma subida na felicidade, mas depois ele estabiliza, quer dizer, ele volta, né? Então, é uma adaptação, né, essa situação. Quer dizer, a situação não muda, né? Então, tá bom, melhorou, você teve aumento de salário, pronto, você tirou uma nota X, muito mais alta, né? Tirou A. Você fica feliz naquele instante, mas depois volta ao normal depois. Aquela felicidade já foi. Né? Isso cria um vício, né? Pessoa que vício, então, fica viciado na felicidade no pico só, né? Então, você é obrigado a ter vários eventos felizes para manter, né, uma média mais feliz. Tá? Esse é um problema. Tá? Mas tem um outro fator, né? Esse mesmo fator de hedonic adaptation, ele tem um fator legal também, porque quando acontece uma coisa muito triste, ele tem o mesmo efeito. Quer dizer, você não fica lá embaixo por muito tempo. Né? Então, esses eventos, na verdade, garantem também a sua estabilidade psicológica, né? O seu bem-estar. Então, mesmo que tenha vários eventos infelizes, você consegue voltar, né? Não fica lá embaixo, ele consegue voltar, né, a um estágio, digamos, assíntota, né? Um estágio estável, tá? Independente dos fatores. Tá? Mas essa oscilação também é um fator hereditário, tá? O tanto que você fica feliz ou tanto que fica triste também tem fatores biológicos herdados, né? Que é a sua reação aos eventos felizes ou eventos infelizes também é um fator biológico, tá? Fatores culturais, né? Você tem culturas mais individualistas e culturas mais socialistas, quer dizer, culturas mais voltadas à convivência social. Algumas culturas valorizam a virtude contra a felicidade individual, tá? Então, a favor de uma vida social é contra, normalmente, uma visão mais individualista, tá? Culturas individualistas tendem a ser mais hedonista, né? Mais voltado ao prazer. Religião, né? Outro fator que influencia a felicidade. Quanto maior a religiosidade, normalmente se tem maior satisfação na vida, tá? Então, países com alta religiosidade, você tem pessoas mais satisfeitas com a vida. Mas, em compensação, né, normalmente você tem um balanço, né, acaba sendo menos hedonista e impõe culpa, por exemplo, nas relações que envolvem prazer. Tá? Então, essa é uma questão, tem a ver com a religião, depende da cultura. Normalmente, cultura é uma mistura de religião também, né? Tá? Então, esses elementos todos se juntam, né, nos fatores que determinam a felicidade. Tá bom? Tem outros, mas são os principais. Tudo bem? É difícil ser feliz, na verdade, né, se você pensar bem. Tá? Bom, felicidade e riqueza. O que vocês acham? Quanto mais rico e mais feliz? É uma pergunta válida, né? Principalmente que vocês estão no começo da vida e estão começando a pensar em fazer patrimônio, né? Fazer riqueza, não é isso? Qual o objetivo de vocês, na verdade? É ser mais feliz? Né? Isso significa ser mais rico, trazer mais riqueza? Mas eu acho que a pergunta é possível ser feliz sem bem-estar? Porque o dinheiro é para trazer o bem-estar, por consequência traz felicidade, mas é possível ser feliz sem bem-estar?
Eu diria que não. Eu acho que isso condiciona muita coisa. Uhum. Tá, a gente vai esclarecer mais à frente essas questões. Mas é uma boa pergunta, né? Tá? Talvez haja uma necessidade mínima, né? A partir do qual você pode ser mais feliz, né? Ou pode ter um potencial de buscar mais felicidade, né? Que é independente. Mas a riqueza tem um papel de você trazer para esse ponto, né? Onde você pode se dar esse luxo, na verdade, né? Senão, você seria muito infeliz. Mas temos conceitos que são importantes, que não é normalmente que é possível estabelecer por níveis. Uma das coisas por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, né? Justiça, né? O conceito de justiça, tá? Então, você está num ambiente X, né? Que tem um certo nível de justiça, tá? Então, e você vai medir a felicidade dessa pessoa em relação à justiça. Então, vamos fazer o seguinte, né? No ambiente se é um ambiente extremamente injusto, né, esse ambiente injusto contribui muito para ser infeliz, certo? Você está num ambiente injusto, você sempre é injustiçado, em função disso você tem um nível de infelicidade naquele ambiente, tá? Agora, se você põe a justiça lá em cima, né, o nível máximo de justiça, tá? Isso gera felicidade? Né? Essa é uma questão que já foi estudada, né? A resposta é não, né? Então, por que isso acontece, né? O justiça máxima ou justiça correta é uma situação normal que deveria ser. Por isso as pessoas não acham excepcional essa questão. Tá? Agora, a ausência de justiça ou justiça ruim gera infelicidade. Tá? Então, a injustiça é um fator de infelicidade, mas não é um fator de felicidade. Não sei se vocês entenderam essa questão. Tá? Então, veja bem, se você tem uma renda, digamos assim, né, ele traz um certo conforto. Né? Esse conforto é um fator de felicidade, isso sim. Né? E a ausência de conforto é um fator de infelicidade. Tá? Então, esse é um elemento que realmente influencia tanto negativamente como positivamente. Mas a justiça é um fator que influencia só na parte negativa e não afeta a parte positiva. Tá? E tem muitos elementos que têm essas características também. Tá? Então, precisa estar atento. E aí, por isso que tem esses determinantes de felicidade. O que gera a felicidade? Né? Então, está listado aqui. Né? Apesar de ser uma felicidade objetiva, no sentido imensurável, né? Tá? Mas o questionário chama-se subjetivo well-being, bem-estar subjetivo. Tá? É um questionário, quer dizer, um parâmetro índice muito utilizado, já é bem antigo, tá? Não sei bem quando que é. Mas o que ele mede, né? Renda individual, seguro social, seguridade social, emprego, relacionamentos e filhos, liberdade e controle, tá? Diversidade religiosa e lazer, né, como elemento determinante de felicidade. Tá? Tem um lazer ativo, né, fazer atividades de esporte, atividades de voluntariado, por exemplo, e passivo, tá? TV e leitura. São dois tipos de lazer que especialistas classificam nisso. Tá? Então, alguns elementos estão diretamente ligados à riqueza, né? Que é a renda individual, emprego, né? Eu venho do trabalho, na verdade, a palavra talvez seja para trabalho, e lazer. Tá? Mas tem outros que não têm ligação com a riqueza, né? Relacionamento e filhos, liberdade e controle, essa é uma característica do Estado. Professor, e Oi. a questão da liberdade financeira? A liberdade financeira está dentro da renda individual, né? Certo. Tá bom? É quanto ele ganha. Aliás, tem uma outra discussão importante sobre o que é renda e o que não é, né? Muitos falam que a renda, na verdade, é medida não pelo que você ganha no ganho absoluto, tá? Você tem que fazer uma distinção entre o que você ganha e a renda, no fundo, é aquela que sobra depois que você pagou tudo que você precisa pagar. Entendeu? Uhum. Então, muitas vezes o valor, a gente mede o valor da pessoa pelo valor do salário dele, né? Mas, na verdade, muitos autores, inclusive eu, né, acho que
você tem que medir o valor da pessoa não pelo que ele ganha, mas sim quanto ele sobra, consegue poupar. Tá? O que é consegue poupar? Aquilo que você sobra, depois você gasta tudo aquilo que você precisa gastar, incluindo, né, seus gastos em lazer. Faz sentido. Tá? Então, o valor da pessoa é esse valor que ele consegue salvar, tá? Não pelo valor do total. Tem gente que ganha bastante, mas gasta horrores, né? E não tem ganho, tem dívida. Sim, já houve casos de pessoas ganhando mais de 30 mil e tá endividado. Tem endividado, né? Então, qual o valor dessa pessoa? Na verdade, eu meço pelo lado negativo, eu meço pelo tamanho da dívida do cara. Tá, tá certo? Então, esses conceitos são importantes, gente. Tá? Então, o valor de uma pessoa, na minha opinião, realmente é o valor dado pelo que ele consegue poupar, né? Sobrar. Então, todos esses elementos estão ligados à riqueza, né? Então, tem uma coisa chamada Produto Nacional Bruto, né? Que vocês sabem que é toda a riqueza que um país consegue produzir, tá? Na produção, serviços, tudo, né? Tá? É chamado em inglês o GDP, né? Qual o vínculo do GDP com o Produto Nacional Bruto com a felicidade no país? Tá? Então, é a questão da felicidade e riqueza, né? Então, isso aqui é só um texto, né? Diversas pesquisas empíricas no campo da economia e da felicidade apoiam a alegação de que em países democráticos a satisfação com a vida está forte e positivamente relacionada ao modelo social-democrata de uma rede de segurança social generosa, regulamentações no mercado de trabalho pró-trabalhador e sindicatos fortes. Da mesma forma, há evidências de que as políticas públicas que reduzem a pobreza e criam uma classe média forte, como o salário mínimo, né, mais alto, afetam fortemente os níveis médios de bem-estar. Tá? Então, vejam, se você analisa todos esses elementos, está certo que tem por trás a riqueza, mas tem muito mais a ver com a política. Tá? Então, por quê? Elementos que envolvem a rede de segurança social, por exemplo, né, então são suportes, né? Previdência, saúde pública, seguro-desemprego, todos esses elementos, né? Licença maternidade, todos esses elementos são parte de pacotes sociais de cada país, né? Regulamentação do mercado de trabalho, visando o bem-estar do trabalhador, né? Sindicatos, tá? Isso também é um viés. Isso não tem a ver muito, nem com o modelo capitalista, nem com o modelo comunista, viu, gente? Mas tem a ver com a política, né? E não sou partidário de nenhum partido político, por favor, hein? Tá? Mas isso é uma confirmação, né, de uma série de pesquisas que foram feitas com diversos países. Eu não saberia dizer se talvez tenha algum viés, né? Mas, em princípio, os elementos políticos têm um fator fundamental, né, no bem-estar de um país como um todo. Tá? Então, países que podem ter um alto produto nacional bruto, né, Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem maior produto, né, GDP do mundo, né, não necessariamente se tem uma população feliz, tá? Porque falha, né, nesses elementos que dão essa estabilidade. Então, alguns índices de medidas de felicidade, né, ou indiretamente medem a felicidade, mostram que países pequenos, com baixo produto nacional bruto, por exemplo, têm uma população mais feliz. Tá? Principalmente o pessoal lá da Europa, lá do norte, né? Finlândia, Dinamarca, esse povo, né, nórdicos, né, eles têm uma estrutura social muito forte, né, são países capitalistas, tá, mas possuem toda uma política social muito fortes que fazem com que haja um padrão de vida, na verdade um padrão de felicidade maior, tá, e isso não necessariamente implica que você precisa ser um país rico, né, para ser um país feliz, tá bom? Então, tem outras medidas de felicidade, né? Já falamos sobre o subjetivo well-being, né? O bem-estar. Tem outras medidas, como a escala de medidas de felicidade,
alguns mundiais, né, pesquisas sobre valores, né, e outra pesquisa importante é o Happiness Report da Nações Unidas, e um índice interessante, né, acho que alguém da turma comentou, né, que o Butão, um país chamado Butão, já há algum tempo mede, desde 72, mede, né, o nível de felicidade, né, o Gross National Happiness, o índice de medida de felicidade do país. Tá? Um índice próximo a esse medida de felicidades é o IDH, que é a qualidade de vida, né? Human Development Index, tá? É das Nações Unidas, de 1990, não, desde 1990. Ele mede, de maneira geral, os índices envolvendo saúde e educação, além do próprio GDP, né, per capita. Tá? Tem um outro índice da Organização da Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o OECD. O Brasil, não lembro se faz parte, mas, em todo caso, é uma organização que visa o desenvolvimento econômico, né? Tem um índice chamado Better Life Index. No fundo, é medida de qualidade de vida, tá? De 2011. Então, tem vários índices que tentam medir, né, alguma coisa que não é só riqueza, né, não é só, como se diz, dinheiro em si, né, renda bruta, mas medir outros elementos que podem determinar o bem-estar de uma nação. Então, um exercício importante, né, que talvez vocês possam fazer é checar qual é o país que tem um IDH mais alto, né, ou qual o país que tenha um índice, né, de melhor qualidade de vida ou de felicidade. Pode escolher uma das dezenas de índices que existem por aí e tentar correlacionar isso com o Produto Nacional Bruto, por exemplo, né, ou qualquer outro índice de riqueza, né, que possa existir. Um trabalho interessante, talvez, até medir tem alguns índices que medem o desigualdade, né, o nível de desigualdade do país, e tentar relacionar isso com o nível de felicidade, por exemplo. Né. Tem várias formas de se analisar e estabelecer os critérios. Então, tem muita pesquisas, né, focada em tentar achar uma correlação entre quais são os índices que provocam felicidade e outros, né, que possam estar contribuindo, né, que não seja necessariamente riqueza. Tá? Então, é um assunto sério. Né? Os filósofos milênios, 2000 anos atrás, já discutiam que a felicidade era importante. Né? E estamos tentando só, mais recentemente, tentando medir isso. Né? Então, a gente vem de uma discussão da economia e da riqueza, trazendo pelo lado da felicidade. Tá? Essa é a discussão que está sendo feita. Tá bom? Bom, tem esses índices, né, e tem problemas. Quais são os problemas? Né? Algumas constatações interessantes. Menos de 3% do nível de felicidade de um indivíduo vem de fontes externas. Isso, a religião, muitas religiões, principalmente as orientais, já falavam, olha, a felicidade não vem de fora, é um problema interno. Né? Então, outras questões já comentamos, né? Adaptação hedônica, né? Tá? É a tendência observada em humanos e retornar rapidamente ao nível relativamente estável de felicidade, apesar de grandes eventos positivos e negativos ou mudanças de vida. O bem-estar subjetivo pode ser amplamente determinado pela genética, ou seja, a felicidade pode ter uma característica hereditária, já comentamos isso também. Estudos que sugerem que a busca pela felicidade né, que a busca pela felicidade pode ter efeitos negativos, como o fracasso é atender a expectativas muito altas. É o problema de expectativa, né? Talvez vocês tenham muito essa questão de expectativa, né, pela própria juventude de vocês, tá? Muito cuidado com isso, né? E boa saúde mental e bons relacionamentos contribuem mais do que renda para a felicidade. O que isso implica, na verdade? Né? Implica que, se você tem um país que está buscando a felicidade da sua população, talvez a melhor prática não seja tentar aumentar a renda do país, e sim tentar fazer com que a sua população tenha uma boa saúde mental e tenha bons relacionamentos. O que vocês acham disso?
né? Então vem uma discussão que a sua colega, né, comentou. Bom, como é que entra, né, essa questão de renda, em relação da renda com a felicidade? Tá? Então, é uma questão interessante, né? Difícil ser feliz, né? Tá? Então, tem esses índices, essa questão da relação da riqueza e felicidade, né? Então, a questão da política, né, que envolve, por exemplo, seguro social, questão própria do emprego, talvez, né? A relação de emprego, né, ser bem regulada, né, não ser tão, como se diz, agressiva, né? Tá? Uma relação de emprego bem pré-determinada pelo Estado, às vezes, ou não necessariamente pelo Estado, mas pelas regras sociais, né? Torna essa relação menos agressiva, digamos assim, né? Ou menos conflituosa. Tá? Agressiva é a palavra errada, desculpe. É conflituosa, porque vai ter o conflito entre o empregado e o empregador, né? Tá? E liberdade e controle tem a ver realmente o poder escolher. Liberdade de escolha tem a ver com liberdade. Você tem opções, você ter mais opções, e você poder ter um certo controle sobre suas decisões, né? Essa capacidade de seguir as suas escolhas. Tá? Então, vocês percebam que tem regras, né? No fundo, a regra social, incluindo a política, que é parte da regra social, né? Ele tem um fator, tem um componente muito importante na felicidade. Além de, claro, a riqueza propriamente dita. Mas aparentemente não é só riqueza, né? Quer dizer, com certeza não é só riqueza, né? Agora tem sujeitos que nem esse Nietzsche, tá? Ele diz o seguinte: o homem não almeja a felicidade, certo? Fazer da felicidade o seu objetivo final e o objetivo da sua existência torna a pessoa desprezível, que busca apenas o seu próprio prazer e saúde, evitando todo perigo, esforço, dificuldade, desafios e lutas. O valor está no que é difícil, o que só pode ser conquistado por meio de luta, dificuldade e dor. E assim, o sofrimento e a infelicidade realmente desempenham um papel relevante na criação de tudo que tem de grande valor na vida, incluindo todas as maiores realizações da cultura humana. O que você acha desse filósofo? O Nietzsche é um filósofo alemão, né? O que a gente faz com um cara desses, né? Certo? E aí? E também tem a questão da virtude. A gente não vai entrar no mérito agora da questão da virtude, é definida como excelência moral, né? A virtude em relação à felicidade. Certo? E, de fato, né, você tem culturas, né, que não vai dar para entrar, estou estourando o tempo. Tá? Existem culturas e tem religiões que realmente não buscam a felicidade em si, mas buscam a virtude, buscam a questão de você realmente se esforçar para se conseguir alguma coisa, né? Buscar esforço, buscar desafios para se atingir um patamar elevado. Tá? Isso envolve realmente outras questões, não só religiosas, culturais, mas também até filosóficas, como o próprio Nietzsche está falando. Tudo bem? Chega por hoje, né? Deixa eu só. Professor, licença. Pode Onde essas explicar. aulas ficam